Pois é, Pitoli, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais um tema que eu comentei com você na semana passada e eu recebi um monte de mensagens e vi muita gente comentando. Vocês fizeram um corte da nossa conversa sobre a situação da guerra de Israel, contra o Irã. E eu fiz um comentário estabelecendo um paralelismo com o programa nuclear brasileiro e o que está acontecendo no Irã. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque muita gente não conhece a história do programa nuclear brasileiro. Eu afirmei na semana passada, e reitero agora, que o Brasil é um dos poucos países no mundo que detém o conhecimento tecnológico do ciclo completo do urânio. O que significa isso? Que nós possuímos reservas gigantescas de urânio, temos a capacidade de transformar esse urânio, primeiro, de depurar esse urânio. Existem três tipos, vamos chamar assim, de urânio misturados ali, mas um desses urânios, ele tem a finalidade energética, pode ser utilizado tanto para usinas nucleares, usinas termoelétricas nucleares, ou para a confecção de um artefato nuclear, de uma bomba nuclear. Bom, o Brasil, ele tinha um programa e muita gente me perguntou por que o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, já que o Irã assinou, o Brasil também assinou, e as pessoas perguntam por que o Brasil tomou essa decisão. Então é importante a gente historiar, e eu faço uma primeira provocação para você, Pitoli. Você sabe quem foi o tenente-coronel José Albano do Amarante? Você lembra desse nome? Te remete a alguma coisa, Não, Pitoli? coronel, não. Perdão, mas Pois não. é. Tenente-coronel José Albano do Amarante, ele foi um cientista brasileiro que estava investigando e tentando chegar no enriquecimento do urânio por um projeto da Força Aérea muito inovador com a utilização de laser. Veja que, na época dos governos militares, em especial ali durante o governo Geisel, o Brasil queria ter acesso à tecnologia nuclear com fins pacíficos de geração de energia, mas também com a possibilidade de desenvolvimento de um artefato. O que aconteceu naquela época foi que os Estados Unidos, eles, de certa maneira, intermediaram esse acesso à tecnologia nuclear e ofereceram Angra 1. Angra 1 é de tecnologia americana, da Westinghouse. Porém, foram impostas tantas limitações que não permitiam que houvesse o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Era um pacote fechado. Na época, os governos militares, e em especial o governo Geisel, na transição para o governo Figueiredo, ele decide, então, lembre que durante o governo Geisel, nós, de certa maneira, nos afastamos um pouco dos Estados Unidos, houve até um rompimento de alguns acordos bilaterais militares, porque o Brasil foi buscar na Alemanha a tecnologia da sua segunda usina nuclear. Então, Angra 2 fez parte de um pacote em que a Alemanha construiria, junto com o Brasil, até 8 usinas. Porém, os Estados Unidos pressionaram muito durante aquele período a Alemanha a não transferir tecnologia para o Brasil. Vamos entender o contexto do que eu estou falando. Nós estamos falando do período em que a Revolução Islâmica, veja, do Ayatollah Khomeini, ela vai modificar o cenário geopolítico ali no Oriente Médio, porque quando Khomeini assume o poder, ele afasta o Irã de uma proximidade com o Ocidente e começa, inclusive, a entrar em conflitos com o Iraque. E aí começa a guerra Irã-Iraque. Essa guerra, na verdade, pega o Brasil de tabela. Por quê? Porque o Brasil, na época, ali na década de 80, ele desenvolvia o seu programa nuclear, ele também desenvolvia o seu programa de lançadores de satélites, ou seja, veículos lançadores de satélites, que são nada mais do que esses mesmos mísseis balísticos que a gente está vendo lá no Irã serem lançados para Israel. O mesmo foguete que coloca um satélite em órbita é o mesmo foguete que coloca uma ogiva no outro país, por intermédio do que a gente chama de um míssil balístico. Bom, o que acontecia na época? O Brasil ele desenvolvia essa tecnologia, não era signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e se aliou ao Iraque
no desenvolvimento dessa tecnologia nuclear, que o Brasil já estava um pouco avançado. O Iraque fazia a sua primeira usina nuclear com tecnologia francesa e o Brasil precisava muito de petróleo. Havia aquela crise do petróleo, então acordos foram feitos com o Iraque fornecia petróleo para o Brasil e a indústria militar brasileira começou a vicejar. Então nós temos desse período não só a Embraer, a própria Vibraz, tendo o início ali de um desejo de entrar na área de indústria de defesa, mas nós tínhamos a Ingesa, que era a fabricante dos principais blindados, inclusive vendidos no mundo todo, na América do Sul e no mundo todo, que era o famoso Urutu e Cascavel, e nessa época nós competimos com os Estados Unidos no fornecimento de um blindado ali no Oriente Médio que é chamado Osório. E esse blindado ele chegou a vencer concorrências até mesmo na época com o Abrams americano, que era o concorrente. Eu faço esse contexto para explicar o seguinte: no meio dessa confusão, esse tenente-coronel José Albano do Amarante, ele morre em 10 dias, fruto de uma leucemia aguda e abrupta. A família, à época, alertou que ele foi assassinado pelo serviço de inteligência de Israel. Então, veja que lá atrás, isso que está acontecendo com o Irã hoje, de cientistas serem alvos para justamente impedir o programa nuclear, isso aconteceu com o Iraque também. Israel atacou a usina nuclear iraquiana durante aquele período ali da década de 80, do início da década de 80. Então você veja que Israel, à época, ele apoiava o Irã contra o Iraque. Por quê? Porque o Iraque, na época, era a principal ameaça para Israel nesse desenvolvimento do programa nuclear. E o Brasil, que já avançava para o seu programa de veículos lançadores de satélites, por coincidência, muita gente tenta atribuir isso a uma sabotagem, mas nunca foi comprovado. O nosso programa de lançadores de satélites, ali na base de Alcântara, e também no início da década de 80, nesse mesmo contexto, ele explodiu, foi um acidente e que vitimou a cúpula dos nossos cientistas que estavam justamente empenhados em dotar o Brasil de um veículo que colocasse satélites em órbita, e esse binômio domínio da tecnologia nuclear e, ao mesmo tempo, domínio da tecnologia de veículos lançadores de satélite, ou seja, que você pode, em vez de colocar um satélite, colocar uma ogiva nuclear e transformar isso em um míssil balístico, o Brasil detinha essas tecnologias. Então, isso foi muito retardado por causa do acidente de Alcântara. O assassinato ou a morte acidental por uma leucemia abrupta em 10 dias do tenente-coronel José Albano do Amarante, ele retardou o processo e o Brasil acabou optando por se afastar da proposta de desenvolvimento bélico, do uso bélico da energia nuclear, por questões muito mais econômicas e políticas, porque a crise, houve o fim dos governos militares ali com o presidente Figueiredo. Ele tinha uma ligação muito grande com a Argentina, na infância ele esteve na Argentina e teve a Guerra das Malvinas, e o próprio presidente Figueiredo acabou com aquela desconfiança que havia entre argentinos e brasileiros. O Brasil apoiou a Argentina durante a Guerra das Malvinas e depois os laços se estabeleceram e aquela desconfiança mútua que havia desde a construção de Itaipu entre Brasil e Argentina se dissipou e os programas nucleares, inclusive, passaram a caminhar juntos. Bom, durante o governo Collor, ele decide aderir à proposta americana de abrir mão do artefato nuclear para ter acesso à tecnologia nuclear para uso pacífico, uso de geração de energia. O Brasil, nesse período, antes do governo Fernando Henrique, nós tínhamos 3 programas nucleares das Forças Armadas. O do Exército, ele tinha a ideia de formar geradores que utilizavam o carbono, em alta tecnologia de carbono, para fazerem mini usinas de geração de energia nuclear, que hoje em dia, inclusive, está muito em evidência esse assunto. Inclusive, o presidente Lula citou isso com o Vladimir Putin naquela reunião da última visita e a TV cortou a transmissão quando ele falou sobre essa questão, mas na época o Exército já estava bem avançado. A Marinha foi em direção ao propulsor
nuclear para o seu submarino de propulsão nuclear, então desenvolveu a parte nuclear voltada ao propulsor do submarino, e a Força Aérea teve o seu programa praticamente encerrado com a morte do José Albano do Amarante. Então, por uma questão até de alinhamento geopolítico, o governo Fernando Henrique, então, decide assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, como o Irã também assinou, para ter acesso não somente a uma inserção econômica, a uma série de acordos, abriu-se uma janela de oportunidade para o Brasil até se inserir num desenvolvimento maior, até da própria tecnologia nuclear, do ciclo completo, porém, o Brasil abriu mão, então, da sua capacidade bélica do uso nuclear. O grande problema do Irã hoje, Pitoli, eu fiz essa introdução para que as pessoas entendam o contexto do meu comentário na semana passada, é que, assim como Israel eliminou o programa nuclear do Iraque, e hoje está eliminando o programa nuclear do Irã, o problema que se põe hoje para o mundo é o day after, o que vai acontecer depois. O presidente Trump, na sua visita ao Oriente Médio agora recente, ele fez discursos e admitiu que a intervenção militar que os Estados Unidos fez na segunda invasão ao Iraque, houve a operação que foi feita ali na década de 90, rápida, quando o Iraque invade o Kuwait, há uma coligação de países, derrotam o Iraque rapidamente, já tinha acabado a guerra Irã-Iraque, mas depois dos ataques do 11 de setembro, os Estados Unidos retornam ao Iraque e aí sim destroem a força e o governo, o regime, e o Saddam Hussein, inclusive, depois enforcado ali no contexto de uma reação interna. Não podemos esquecer que a maioria da população no Iraque, à época e até hoje, ainda é xiita, e a minoria sunita que governava, e essa tensão no Iraque fez com que até hoje o Iraque não tenha um governo funcional. A mesma situação o presidente Trump citou em relação ao Afeganistão. A saída atabalhoada que aconteceu do Afeganistão durante o governo Biden, ele chega a dizer que, de novo, os Estados Unidos fizeram intervenção no Afeganistão, fizeram intervenção no Iraque, com a ideia de exportar um governo funcional, democracia, instituições. E isso não funcionou, porque são culturas tribais difíceis de se entender, e o presidente Trump faz uma mudança quando ele diz que no seu governo ele fomentará a vertente, ou vamos dizer assim, a expressão econômica do poder americano para pacificar a região. É nesse contexto agora que se encontra a guerra, em que Israel novamente tenta destruir essa capacidade bélica iraniana, que tem nos seus objetivos desde a guerra Irã-Iraque, desde a revolução, do início da revolução. Não podemos esquecer que o Ali Khamenei era o presidente do Irã quando o Khomeini desenvolve todo aquele projeto, e ele passa a ser o sucessor do Khomeini, assume, e hoje, como eu falei no nosso início do comentário de uma maneira até um pouco provocativa, hoje ele é o líder supremo que mantém o ideal da destruição do Estado de Israel. Então, para Israel, essa guerra é uma guerra de sobrevivência, é uma guerra que eles estão dizendo, inclusive, você e eu vimos isso lá em Israel, como é impressionante, o povo todo, ele se envolve na defesa. Eu estive com você numa base de lançamento ali, na verdade era uma bateria de lançamento do sistema deles de defesa antiaérea, do Iron Dome, e havia uma menina ali, comandando, 22 anos, uma sargento. Eu me lembro de uma moça de mãos dadas ali em Jerusalém, quando nós fomos a Jerusalém, em que ela estava com um fuzil de mãos dadas com um namorado, o namorado civil, paisano. Depois eu conversei e descobri que ele era da área de TI, e ela estava servindo as Forças Armadas. E hoje, em Israel, a gente vê a população que está fora de Israel desesperadamente querendo voltar para Israel. É um fluxo contrário do que a gente vê, por exemplo, em todos os países de guerra, como a própria Ucrânia, em que a população foge do teatro de operações. Em Israel, por uma questão de sobrevivência, que a gente vê o inverso, né, Pitoli? A população voltando para defender o seu país.